dialogador de hoje é professor, escritor, enfim, é professor da área de jornalismo, professor de cultura brasileira e teoria da comunicação na Unirio, pós-graduado em jornalismo, né? E especialista nas relações dos direitos da população LGBT. De quem que eu estou falando? Eu estou falando do professor, do intelectual, do escritor, mas que também é deputado federal pelo Rio de Janeiro. E eu fiz questão de inverter a ordem, porque geralmente apresento no dialogador como o deputado federal. E hoje eu acho que a gente vai conhecer mais, digamos, o outro lado desse deputado tão prestigiado, tão respeitado no Brasil inteiro. Eu me refiro a ele, ao Jean Willis. Olha, está aqui ele. Obrigado, meu cara. Jean Willis, que bom que você está aqui, menino. Eu que agradeço o seu convite. Foi boa a inversão? Foi, para mim foi tudo ok. Por quê? Eu gosto. Podia começar por aí, né? Mas eu estou Ao invés de apresentar o deputado, eu apresentei o professor. Mas eu gostei porque eu estou deputado, eu não sou deputado. Eu fico sempre feliz porque a língua portuguesa permite essa distinção que, por exemplo, a língua inglesa não permite, entre ser e estar. Isso. Eu estou deputado, eu não sou deputado. Eu sou Jean Willis, filho de Dona Inalva, de seu José. Eu sou Jean Willis, jornalista, eu sou Jean Willis, escritor. Eu estou deputado, cumprindo uma função pública que me foi conferida pelo povo para aquele período. Exatamente. Eu não sei se eu vou fazer, eu estou no meu segundo mandato, não sei se farei um terceiro, se fizer um terceiro, não sei se pretendo continuar. Enfim, eu tenho outros planos para a minha vida. O que eu tenho certeza é que eu não vou sair nunca da política, no sentido mais amplo do termo. Sim. As pessoas tendem a reduzir política ao cargo eletivo. E não é. Política você faz com o seu programa. Política eu já fazia antes como ativista de direitos humanos e do movimento LGBT. Política eu faço como escritor, quando eu escrevia, quando eu trabalhava em jornal, né? Política no sentido mais amplo eu nunca vou deixar de fazer, porque política é a arte de viver junto, né? Digamos assim, de pactuar, né? É isso, pactuar, claro. A prática humana para mediar conflito. Para mediar conflito. É isso, isso é política. Conflito que é inerente à existência humana. À existência humana, à inter-relação, não é? Onde tiver sociedade tem conflito. Terá conflito. E aí, já que ele está falando de definições e de inversões de prioridades nesse perfil identitário, eu vou colocar o primeiro objeto que me trouxe, que acho que tem tudo a ver. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Opa, aí, olha aí. Tem tudo a ver. Eu queria que ele se olhasse, está ele ali, olha aí. E dissesse, quem é esse cara aqui, hein? Quem é esse cara que está sorrindo ali para mim? Bom... Quem é esse cara? Eu acho espelhos me remete a uma frase do Renato Russo, que é um cara que eu gosto, que fez minha cabeça, que eu curtia muito na adolescência. Tem uma frase de uma música dele que ele diz que nos deram espelhos e vimos um mundo doente. E os espelhos que me foram dados para ver a doença desse mundo foi o conhecimento, foi a palavra. Os livros, para mim, foram os primeiros espelhos, digamos assim. Os livros, a literatura, ela reflete o mundo, não dessa maneira que esse espelho reflete, por exemplo, né? E eu trouxe também esse objeto, acho importante a gente falar, como um exemplo também de um narcisismo que a nossa sociedade está vivendo, de um culto da personalidade, de um excesso de exposição de si mesmo, sobretudo no Facebook. Você vê que o Facebook é hoje o grande Big Brother. É a evasão de privacidade, não? Né? Evasão de privacidade. Evasão de privacidade. As pessoas evadem sua privacidade, as suas entranhas, o que come, os seus gatos, os seus animais, as suas brigas, as suas indiretas. E essa gente que se expõe o tempo inteiro no Facebook, né? Tem coragem, por exemplo, de criticar reality shows como, por exemplo, Big Brother, que eu acho interessante. A pessoa está ali se expondo de uma maneira obscena numa rede social, mas está criticando um programa de televisão cuja exposição é controlada. E criticando o outro de forma muito protegida, não? Eu acho que criticando o outro, sobretudo... de forma muito desigual, porque o outro não está... E protegendo a si mesmo. E protegendo a si mesmo, A si mesmo, porque eu acho que essa crítica... Em geral, quem critica o Big Brother, por exemplo, os reality shows ou os produtos da cultura de massa, querem passar uma imagem, as pessoas que fazem isso querem passar uma imagem de erudição, né, de que tem um repertório cultural, de um elitismo cultural. E, na verdade, não tem nenhum elitismo cultural. São pessoas que, em geral, nunca vão a um livro, não vão ao teatro, não assistem às artes vivas, não conhecem música para além daquela que é tocada nas FMs, mas gosta de parecer a si mesmo inteligente, criticando programas que os segundos cadernos costumam criticar. Você acha, então, que há além do... não só o Facebook, mas fazendo um trocadilho aqui, um jogo de palavras, há um fake book,
É fake. As pessoas são fakes no Facebook, é isso? Elas buscam ser o melhor de si, né? O Facebook é uma cara Elas se particular. retocam. Como a caras retoca as celebridades, o Facebook, as pessoas se retocam no Facebook, né? Cada perfil no Facebook é uma revista caras particular, privada, em que a pessoa se mostra em viagens, no melhor ângulo, em que as pessoas O que elas estão comendo. Curtem a sua dor, o que estão comendo, o fim dos seus relacionamentos. O Facebook democratizou, digamos assim, o Olimpo, né? Aquilo que era próprio das celebridades, das pessoas famosas, o Facebook democratizou, para bem e para mal. Democratizou nesse sentido que todo mundo agora pode fazer uma narrativa de si mesmo, edulcorada, mas para mal, porque as pessoas estão revelando por demais de si mesmo. Tínhamos antes só os popstar, agora temos os pobre star. Eu acho bom. O pobre star. Eu acho bacana, desde que o pobre star não se arvore a limitar... A ser soberbo, né? ser soberbo e a limitar o direito do outro. Do outro, né? Eu não vejo problema nenhum. Mas que bom que eles têm esse espaço, é isso que você está querendo dizer. Que bom que temos esse espaço. Que o sujeito comum, não é? Sim. Possa ter um espaço de Claro. olimpiano, digamos, E não que é? bom que a gente pode ter também o botão de bloquear quando essa pessoa, na sua revista particular, começa a dizer bobagens. E a incomodar o que você... A desrespeitar o outro. A desrespeitar não o é? outro. A Aí a gente desrespeitar o pode outro, simplesmente chegar lá e dar uma cortada, uma bloqueada. O celular tem sido usado, às vezes, também como projeto de denúncia, como foi no caso de estupros ou de agressões, no caso da Dandara, por exemplo, não é? Da travesti. Mas também É um instrumento de invasão de privacidade. de invasão de privacidade, como foi no caso do Fábio Assunção, né? Sim, como foi no As caso pessoas do que Fábio aproveitaram ali da situação para expô-lo. Não só isso, também no momento agudo da polarização política no Brasil, os grupelhos fascistas como o MBL, Vem Pra Rua, utilizaram dessas novas tecnologias da comunicação, como os celulares, para constranger políticos que eram contrários ao impeachment, por exemplo, da Dilma Rousseff. Então, eles fizeram escrachos usando celulares, provocando as pessoas, constrangendo-as em restaurantes e colocando nas redes sociais para que outras pessoas escrachassem. Então, essas tecnologias, elas são ambivalentes, ambíguas. Elas servem para o bem, elas democratizam o acesso à tribuna, elas democratizam o alto-falante, mas elas também permitem o fascismo, o contágio fascista, da ideia de que você pode fazer justiça com as próprias mãos, que você pode fazer linchamentos virtuais. A gente tem que tomar muito cuidado com essas novas tecnologias. Invasão de privacidade, quer dizer, as duas coisas. As tecnologias novas dão espaço para evasão de privacidade e para invasão. Ambas as coisas. Ambas as coisas. E eu sou vítima das duas coisas. Não, eu não evado minha privacidade, porque eu controlo demais a minha privacidade, minha vida privada. Eu sou um homem de ideias, eu exponho as minhas ideias. As minhas aparições públicas são sempre para apresentar as minhas ideias, nunca para dizer o que eu estou comendo, nunca para apresentar namorado, por exemplo. Mas as pessoas tentam invadir a minha privacidade. Isso é que eu ia dizer, tentam Willis. me constranger muito. As pessoas passam a ver, sobretudo os fascistas, a direitona, usa isso. Pega a sua palavra, que é uma palavra, digamos, axiomática, de conteúdo sociológico sobre a análise de um determinado aspecto da vida brasileira, para pessoalizar. Para dizer, ele está dizendo isso porque ele aí entra na sua vida pessoal. Claro, mas aí quem faz isso a gente chama isso de argumento ad hominem. Quando você não pode desconstruir os argumentos de uma pessoa, você desconstrói a pessoa. Como eles sabem que eles não podem concorrer comigo em termos de argumento, porque meus argumentos são sólidos, porque minha formação é sólida, porque eu sou um homem que estou permanentemente me abrindo ao conhecimento, revendo as minhas posições, então eles buscam desconstruir a minha pessoa com mentiras e com calúnias. E a gente está vivendo um momento em que a burrice, ela tem ganhado terreno, né? E, sobretudo através das redes sociais, voltando a elas aqui, Humberto Eco usou essa expressão. Exatamente. Ele falou da legião de imbecis. Eu estava me lembrando dele, de que a internet é uma frase dele que deu espaço aos idiotas. A legião de imbecis. A legião de imbecis. E é importante a palavra legião, porque é isso mesmo, as pessoas agem em conjunto, como se fossem vespas. Os escrachos são coletivos, é o contágio da burrice. Então vai uma pessoa estúpida e afirma uma estupidez e ela encontra eco noutra, que encontra eco noutra, e vai formando uma rede de gente estúpida a contar a mesma mentira e a escrachar do mesmo jeito. E esse não é só um comportamento da direita, não. Há um comportamento também assim em setores da esquerda, né? Que faz esse mesmo tipo de escracho, que usa esse mesmo tipo de argumento que a gente chama de argumento ad hominem. Parece que você gostou do espelho, né? Você não quer tirar da mão. Não, querido, é para poder fazer televisão. Enquanto você está, eu estou com as minhas reações, entendeu? Mas eu coloquei você, olha aqui. Será que
Mas veja, a nossa profissão, você também é jornalista. Opa, olha aí, eu coloquei você, olha aqui, eu coloquei você também no ar. Ó. Eu vi Tem que você eu e colocou. você, ó, aqui. Então, na verdade, o espelho é fascinante, realmente, não é? É fascinante. Tão fascinante que os colonizadores europeus dizimaram povos indígenas em troca desse objeto. Em troca desse objeto. Mas por que eu não largo ele? Você disse que eu não larguei. Eu não larguei porque aqui no programa o objeto vai sendo manipulado, vai sendo, digamos, a catapulta para a gente começar a falar de uma canção de espaços. Foi gravada pela Simone, que fala de Iracema, né? Sou morena, a morena guerreira da tribo de Iracema. Tô de tanga, gosto mesmo das contas de vidro e as miçangas. Já aprendi... Não, como é que ela diz? Aprendi a falar a língua tupi na aldeia real, que é isso aí. Tem aí? Será? Mesmo pobre de Marredeci, eu sou brasileira e tô aí. Como é o nome dessa música? Eu não lembro agora. Acho que Quem canta? A Simone gravou isso. Simone gravou? Mas incomoda o fato de... O espelho incomoda você? Não me Ver-se? incomoda. Não me incomoda. Ou ver o outro ao espelho, apegado ao espelho? De jeito nenhum. Não? Não, também não tenho fascínios por espelho. Na minha casa não tem muitos espelhos, por exemplo. Tem um espelho no meu apartamento, por exemplo. Um espelho. Eu não sou do tipo de pessoa também que fica se mirando no espelho e se olhando. Não sou esse tipo de pessoa. Não, mas sim, certo. Mas do ponto de vista, assim, digamos, metafórico, de se olhar, de se analisar. Eu acho que espelhos são bacanas, são uma boa metáfora. O espelho metafórico que fala. Eu abri dizendo uma metáfora, usando o Renato Russo. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. E os primeiros espelhos são os livros. Pois é. E você, então, associou, digamos, o conhecimento a um espelho. A um espelho e a uma doença, a um Não. mal, não? No sentido de que as pessoas têm consciência, têm lucidez para entender o mundo? Não mal, ao contrário. Eu acho que o conhecimento é uma cura. Eu acho que o conhecimento traz a você lucidez, traz a você leitura crítica. Mas isso não dói? É doença. Eu acho que viver uma vida sem doer não é uma vida, né? A vida dói. O compasso entre nascer e morrer é todo um doer, se a gente for olhar. Viver é uma batata quente. Você acordar um dia, despertar nesse mundo, ter consciência de si e saber que você vai morrer, saber que você é uma bomba relógio, é profundamente doloroso. E toda a sociedade hoje é engendrada no sentido de nos fazer escamotear a dor, não? As pessoas estão fugindo da vida, dor, tudo. A fuga, né? Você está Renato Russo mais uma vez. Eu estou Renato Russo, é? Não, eu vou citar ele de novo. Você vai citar. Ótimo, lindo. Toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. É isso. A gente não quer sentir dor nenhuma. Seja a dor física, seja a dor da alma. E a dor, às vezes, é libertadora. A dor leva a gente a crescer. As pessoas não querem mais viver luto. As pessoas não querem sofrer. É disso que eu estava falando, de escamotear a dor. Então, elas querem mascarar de toda forma, né? Mascarar, seja não tendo contato com as dores do mundo, seja se empanturrando com as diferentes drogas, né? Sejam as drogas lícitas contra as drogas ilícitas, porque em geral as pessoas só consideram droga a droga ilícita, mas esquece que da Ritalina que dá ao filho hiperativo, ao Rivotril que toma contra o pânico, nós só temos drogas. Somos uma sociedade que está se drogando o tempo inteiro. Do açúcar que a gente come todo dia, a carne bovina que a gente se empanturra, tudo é droga. E não estamos, então, entrando em contato com a dor, que é uma dor... A dor é conhecimento, não é? A dor é instrumento, inclusive, para entender. A dor somos nós, né? Não estamos entrando em contato com nós mesmos. A dor de estar vivo. Entrando em contato com nós mesmos, então, cabe o espelho aí como uma metáfora. Vamos passar para o outro. Vamos. Porque esse espelho já está dando nos meus dedos. Tá bom. Olha o que ele fez, então, comigo. Interditou meu espelho. E agora eu quero saber por que ele me trouxe um apito. Foi para isso, João Willis, hein? Quando o apito da fábrica de tecido... Aí já estamos em Noel Rosa. Noel Rosa. Não, mas eu trouxe apito não foi por causa do Noel Rosa, não. Meus ouvidos, eu me lembro de você. Hein? Mas você anda, sem dúvidas, bem zangado por estar interessado em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Eu trouxe um apito para falar das manifestações no Brasil, das manifestações políticas que foram reprimidas, né? As manifestações que foram equivocadas, aquelas que foram para as ruas de verde e amarelo defender o impeachment de uma presidenta democraticamente eleita.
que apoiaram, manifestações que apoiaram uma camarilha de corruptos que agora se apropriou da República e que se recusa a sair mesmo com denúncias, né? Trouxe o apito para simbolizar as manifestações do mundo inteiro contra o neoliberalismo, essa ofensiva neoliberal no mundo inteiro, que é representada pela eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, por exemplo, para lembrar que nós temos que nos manifestar mesmo, né, e defender a riqueza de todos e todas. Não podemos achar que um mundo em que 1% das pessoas mais ricas detém 80% da riqueza possa ser um mundo justo. Não podemos considerar que um mundo em que o fosso social entre ricos e pobres é quase um abismo, um mundo seguro. Não podemos considerar esse mundo seguro. Então, eu trouxe o apito para dizer isso para as pessoas. No momento em que uma legião de imbecis nas redes sociais voltaram a criminalizar e a demonizar o comunismo, e o comunismo voltou a rondar o mundo como um espectro, como diz Marx, na primeira página do Manifesto Comunista, é importante lembrar que a defesa da riqueza de todos e todas e o bem-estar de todos e todas é algo anterior ao próprio comunismo quando se configura como tal. É algo defendido por Jesus, o de Nazaré, que é tratado como Cristo pelos cristãos. Era ele que defendia o comunismo. Quando ele dizia que os cristãos, não os cristãos, mas quando ele dizia que a comunidade dos hebreus que o seguia tinha tudo em comum e dividia os seus bens com alegria, quando ele repartiu o peixe e o pão naquele milagre, ele estava fazendo comunismo. Ele estava dizendo que nenhum ser humano pode ficar para trás, que nenhum ser humano pode ter vida indigna e que a gente não pode dar liberdade a César. Por isso que ele vai dizer, dai a César o que é de César. Né? O que é do Estado é do Estado, o que é do capital é do capital, mas temos que proteger a vida humana da voracidade do capital. Por isso que eu trouxe o apito. E é por isso que eu trago, já que ele traz. Já que o que ele pauta a mim, o que eu pauta ele, eu me sinto pautado pelo tema religiosidade, porque afinal de contas ele cita Jesus Cristo, faz uma associação entre socialismo e cristianismo, e eu estou vendo que ele me trouxe aqui uma guia, não? São as minhas guias. São as minhas guias. São as tuas guias. É possível pegar, João Willi? Você não ou pode. Não? Você não pode não pegar. Devo. Você não deve. E por que não devo pegar? Porque essas guias são consagradas. Quando elas são consagradas, e elas são consagradas aqui, num ritual... Não, ele pode pegar, claro, vou pegar. é dele. Quando elas são consagradas, aí, em geral, as pessoas não podem pôr a mão. Exceto quando elas põem a mão sem querer, quando elas não sabem do que se trata, e as crianças, quando pegam também. Sim. Mas, e por que elas não podem pegar, os outros? Por causa, o outro. O outro não pode pegar porque cada pessoa tem um axé. O axé é a força sagrada da vida. Cada um de nós tem o nosso próprio axé. Então, em geral, esse é o meu axé. Tá aqui, representa o meu axé, outra pessoa não pode pegar. Ela me protege. Porque o pegar do outro pode despotencializar, pode desequilibrar qual o axé. Sentido? Pode desequilibrar o axé. Desequilibrar as energias. A energia, exatamente. Não é nem despotencializar, é só desequilibrar a energia. Desorganizar, digamos, a energia. A gente não sabe com que intenção as outras pessoas botam a mão na gente, Sim, né? claro. Então é bom evitar que os objetos sagrados nossos sejam tocados por pessoas e sobretudo pessoas que têm preconceito com as religiões de matriz africana. Sim. Eu sou Que não é o meu caso, hein, João? Não, eu sei. Não, imagina. Eu estou proibido por uma questão de sacralidade. Mas você vê que eu respeitei tanto que eu já sei tanto disso que disse, não posso pegar, não é, João Willi? Porque eu devo pegar mesmo. E em respeito à religião do outro, à fé do outro. Eu tenho uma formação cristã, né? Assim, eu tenho uma formação na Igreja Católica, na esquerda católica, na verdade, no movimento pastoral. Movimento inspirado pela teologia da libertação. Mas depois... Aqui. Mostra. Aqui. Fala, continua falando. Depois do pode, claro, a minha mão. Não, posso não. Na mão pode. Aqui não. Depois que eu me afastei da Igreja Católica, eu me abri muito para as religiões de matriz africana, o que a gente chama de religião de matriz africana, o candomblé, a umbanda, né, os terecôs, xangôs, batuques. Pura raiz. Afinal de contas, você é deputado pelo Rio de Janeiro, mas você é baiano. E o Rio... É a matriz, né? O Rio tem muita identidade também é com a Bahia. É verdade, claro. Não por acaso, como diz Caetano Veloso na música Onde o Rio é Mais Baiano, ele vai dizer que foi assim, o mito surgiu dessa maneira, as ciatas, né? Quer dizer, a mãe ciata leva o samba do recôncavo. As ciatas, né? Ele fala as ciatas, mas na verdade ele está se referindo à tia ciata, especificamente, que deixa o recôncavo baiano e vai se instalar no Morro da Mangueira,
e que leva o samba do Recôncavo para o Rio de Janeiro e, portanto, dá origem às escolas de samba e ao samba carioca. Eu estou falando também no termo, no plural, porque não existiu só a tia Seara. Não, outras. São várias tias, todos os sim, terreiros, né? O samba todos. nasceu como uma festa de terreiro, de extensão dos terreiros no Rio de Janeiro. Isso, e de diáspora africana. Uma diáspora africana. No sentido não só da África para a Bahia, mas da Bahia para o Rio de Janeiro. Por isso que ele vai dizer dessa mesma canção, né? E agora estamos aqui do outro lado do espelho, com o coração na mão, pensando em Jamelão do Rio Vermelho. Olha que lindo. Tem essa música aí pra gente? Onde o Rio é mais baiano. Onde o Rio é mais baiano? É. Olha aí. Ó. Dessa maneira. E agora estamos aqui do outro lado do espelho, com o coração na mão, pensando em Jamelão no Rio Vermelho, todo ano, todo ano. Nós na festa de Iemanjá, no 2 de fevereiro, nós aqui, eles lá, essa confirmação de que a Mangueira é onde o Rio é mais baiano. A Mangueira é onde o Rio é mais baiano. É verdade, é feito desse exílio, dessa diáspora, né, dos baianos do Rio de Janeiro. E engraçado, nós também aqui, veja, ele cita 2 de fevereiro, que é Iemanjá, a festa de Iemanjá na Bahia, né, e no Rio. E aqui nós temos a nossa festa de Iemanjá dia 15 de agosto. É mesmo? Vai ser agora. Que interessante. Eu não sabia que a festa de Iemanjá era 15 de agosto. Ligado à padroeira. A padroeira. A nossa padroeira, Nossa Senhora da Assunção. Da Assunção, que aliás é feriado. É feriado. É feriado em Fortaleza. Que bacana. E das praias todas são tomadas por oferendas a Iemanjá. Na praia, sobretudo a Praia do Futuro. É digamos assim, a entidade, a divindade, a deidade feminina trazida pelos negros africanos, né? Por diferentes etnias, em cada etnia ela tem um nome diferente, mas é a mais popular no Brasil. Eu quis dizer isso exatamente para dizer que é algo que transcende a Bahia, transcende o Rio de Janeiro e que é absorvido por todos nós, pelos brasileiros. Em cada cidade tem a sua festa, nós aqui no dia 15 de agosto. Dizer aos seus telespectadores que essa guia dourada, a dourada. É de Oxum. Oxum. Que representa as águas doces. As águas doces, Oxum. De onde se encontram as pepitas de ouro, né? Então também ela é considerada o orixá da riqueza, ela é o orixá da fertilidade, porque as águas dos rios fertilizam as margens. Da beleza também. Da beleza também, por causa do ouro. Vaidosa. Ela é muito ela é representada por um espelho, né? Que é o abebé. Olha o espelho de novo. Você não queria, mas olha o espelho de novo. Olha como esse elemento é forte nas culturas, na antropologia cultural. Um abebé, que a gente chama o abebé. O abebé? O abebé, que é o espelho de Oxum. Abebé? É, o abebé. E a verde é a guia de Oxóssi, que é o meu outro orixá, que representa a cultura, né? A especialização da natureza pela cultura. Quem é? Oxóssi. Oxóssi. Que é um odé, é um caçador. Ele representa todos os odés, todos os caçadores. Na Umbanda, por exemplo, que é muito sincretizada com o cristianismo e muito sincretizada com as religiões originárias dos povos originários, indígenas, existe a figura do caboclo, que é identificada com Oxóssi. Então... Você então está protegido aí por Oxum e por Oxóssi. Não é que eu estou protegido. Na verdade, essas duas energias, esses dois arquétipos são as minhas filiações míticas. As suas filiações míticas. Isso. E o Oxóssi também está ligado às doenças, às curas, não? Não é ele, não? Não, a cura é Omolu. É Omolu, é verdade. Omolu ou Baluaê. Omolu, que é aquele que tem se cobre de palhas. Que se cobre de palhas. Eu confundi Oxóssi com Omolu. Oxóssi é o caçador. Oxóssi é o caçador, é o caçador. Muito bem. E a partir daí, então... Vamos continuar com o espelho. O que é que essas duas energias míticas ou arquetípicas, ou prototípicas, dizem de você? Por que exatamente Oxóssi e por que exatamente Oxum em você? Olha, primeiro, os meus dois orixás foram identificados por um babalorixá que vê o orixá através de um jogo de búzios, que é o chamado jogo de Ifá. Ifá é o destino, é o orixá que representa o destino. E aí ele tem um jogo que no início era feito pelos babalaôs. Os babalaôs eram sacerdotes de Ifá, então só eles podiam fazer o jogo de Ifá. Quando o candomblé se plasmou como religião aqui, como um plasma de diferentes etnias que foram trazidas para cá, com um panteão de 16 orixás, a figura do babalaô foi
fundida com a figura do Ialorixá ou da Babalorixá, ou do Babalorixá. Então, a mãe de santo ou o pai de santo, que é como popularmente a gente chama, passou a cumprir essa tarefa de fazer o jogo de Ifá. Então, o jogo de Búzios diz quais são os orixás, qual é a sua filiação mítica, quais são os elementos da natureza, quais são os elementos do universo que são seu pai e mãe espiritual. E no seu caso, então, É Oxóssi e Oxum. por quê? Então, porque eu sou um cara da cultura, em primeiro lugar. Oxóssi representa, como eu disse, Oxóssi representa a especialização da natureza através da cultura. O símbolo dele é um ofá, que é um arco e flecha. É quando o homem, o ser falante, pega um cipó, enverga e faz um arco e flecha para caçar, para viver. E a partir dali toda a cultura se desenvolve. A gente sai desse estado Então, de um homem natureza... de cultura, de natureza para cultura. Para a cultura. A cultura no sentido mais amplo Sim, do sim, termo, sim. né? Como modo integral de vida. E né? de inserção do homem na natureza, não é? De especialização, de especialização da natureza. De transformação de algo da natureza num objeto cultural. Isso, a cultura não é uma ruptura com a natureza. A cultura é uma especialização da natureza, sim, é uma sim. segunda natureza. Então, Oxóssi representa essa segunda natureza, E que é Oxum? a natureza da cultura. E Oxum representa isso, a maternidade, a fertilidade, a riqueza, a beleza, a vaidade, todos esses elementos. Os filhos de Oxum são muito emotivos, por exemplo. Isso que eu quero saber. Onde é que está o Xum em você? Pô, tá em tanta coisa. Hein? Eu sou um cara que gosta do belo, no melhor sentido da palavra belo, assim, no sentido mais amplo. Não o belo vulgar, identificado com uma beleza O ocidental. belo padrão, né? Mas o belo é aquilo que me traz graça, que me coloca em estado de graça. Eu gosto das artes, dos espetáculos. Eu sou um homem que gosta de teatro, de ir ao teatro. Eu gosto de música. Eu sou um cara que escrevo. Gosto das memórias. Eu sou definitivamente um filho de Oxóssi e Oxum, assim como o Caetano Veloso, que é meu irmão espiritual nesse sentido, né? É? Filho de Oxóssi e Oxum também. Ah, é. Como o Zé Cabaleiro também, que é filho Zé de Oxóssi e Cabaleiro. Oxum. Oxóssi Oxum. É isso. Oxóssi Oxum. Dá uma literação interessante. Podia fazer um poema. Oxóssi O Caetano fez uma música linda que a Maria Bethânia gravou, chamada Eu e Água, que é Eu e Água? É uma Será que ode dá pra gente ao ouvir? Oxum. Quem gravou? É Maria Bethânia. Maria Bethânia. Oxum são as águas, né? Então ele diz Como é o nome? Eu e Água. Eu e Água. Mas É. cite Ele diz assim, a grande mãe me viu... Aí, pronto, tá tocando. a grande mãe. A grande mãe me viu num quarto cheio d'água, num enorme quarto lindo e cheio d'água, e eu nunca me afogava. Que é o ventre materno, né? A gente é criado dentro d'água. A água arrepiada pelo vento, a água e seu mugido, a água e seu zumbido, a água e seu silêncio. Que é para Oxum. A água me contou muitos segredos. Guardou os meus segredos, refez os meus desenhos, trouxe e levou meus medos. A grande mãe me viu num quarto cheio d'água, no enorme quarto lindo e cheio d'água, e eu nunca me afogava, que é o ventre materno. Claro, o útero. O útero. O líquido amniótico, Isso. não é? A água. Somos seres... Seres da água. Somos seres da água. Eu diria que eu não sei a porcentagem exata, mas parece que 70%, 80% do corpo humano é água. Água. O Oxum é um elemento E poderosíssimo. você associou também a maternidade. Total. A vida. A Oxum é isso, a maternidade. Maternidade. Oxum fertiliza as margens dos rios. Ela que traz a comida. Enquanto Oxóssi traz o trabalho, porque ele traz o ofá, ele é o orixá do trabalho. Os filhos de Oxóssi nunca deixam de trabalhar na vida. Né? Nunca vão parar de trabalhar, eles gostam do trabalho. Eu sou workaholic, eu trabalho muito. Eu apresento um programa de televisão, eu escrevo, eu sou parlamentar, eu dou aula. Então, esses elementos são muito presentes na minha vida. Eu sou, de fato, filho de Oxóssi e filho de Oxum. No próximo segmento do programa Diálogo, nós vamos continuar com ele, com o Jean William, que acaba de me dizer, eu não sabia. Vamos conversar sobre isso. Ele é apresentador de programa de televisão também. Mas vai colocar também no próximo segmento os outros objetos que ele me trouxe. Pelo menos 3. Dois aqui. Tá aqui. A 3, caneta, a né? caneta também. A caneta, uma gravata e o símbolo do trabalho escravo. No próximo segmento do programa Diálogo. Guardou os meus segredos